Olá, sejam bem-vindos a esse encontro que a gente tem devocional. Todos os dias a gente tem feito uma leitura bíblica anual na Comunidade do Redentor e a gente tem convidado as pessoas a serem motivadas e encorajadas para ir além desse devocional que a gente fala, não consegue falar tudo, mas você não pode perder esse prazer de abrir as Escrituras e deixar Deus falar com você, se revelar a você nos detalhes da sua palavra. E hoje nós queremos falar sobre Gálatas, capítulo 2, e assim como nós falamos da carta de Paulo aos Romanos, essa carta aos Gálatas é uma carta muito profunda teologicamente e muito importante para a nossa fé. Gálatas 2 fala sobre um conflito entre esse evangelho que Paulo estava levando aos gentios, aos não-judeus, a uma outra cultura, a uma outra etnia, com outros costumes, com outros hábitos. Aí vem o questionamento entre o evangelho e hábitos e costumes. E aí Paulo e Barnabé, eles estavam comendo junto com os gentios, aqueles que estavam chegando à comunidade de fé em Jesus, mas não tinham os costumes judeus, tinham outros hábitos, outros costumes. E aí chega Tiago, um representante da igreja matriz de Jerusalém, e aí Barnabé e Pedro, eles se retiram da mesa, dizendo, olha, eu não estou tendo comunhão com esses gentios. Eles estão em conflito étnico, eles estão nesse nascedouro da igreja se perguntando se para ser cristão precisa passar pelo judaísmo, como é que se dá todo esse relacionamento. E aí nós viemos a um questionamento que está colocando em xeque a verdade do Evangelho. E essa expressão verdade do Evangelho aparece duas vezes nesse capítulo, porque Paulo confronta Pedro, confronta Barnabé nessa atitude que eles têm diante desses irmãos em Cristo Jesus. E aí nós temos um desafio muito grande, porque o Evangelho, ele é uma contracultura. Normalmente a nossa forma de conviver é conviver com os iguais, com os pares, pessoas que têm a classe social parecida com a nossa, mesma cor de pele, intelectualmente semelhantes. A gente tem esse é o natural do ser humano. Mas o Evangelho, ele coloca em xeque isso. Ele coloca em xeque, ele faz todos nós sermos uma só nação, um só povo, uma unidade, na qual a gente vai ver já no capítulo 3 sobre essa unidade por meio do batismo em Cristo Jesus. E por isso ele nos chama a viver aquilo que a Bíblia descreve que será nos céus, já vivendo aqui na terra, que são todas as línguas, povos e raças celebrando ao Senhor Jesus. E ele rompe essas barreiras étnicas, de costumes e hábitos de uma maneira surpreendente. O Evangelho nos liga pelo Espírito Santo num só povo. Toda classe social, etnia, gênero, cultura, tudo isso existe um povo que adora Ele em diferentes culturas, com diferentes hábitos. E essa realidade, essa diversidade na unidade, essa unidade diversa, que aceita a diversidade, aceita as diferentes expressões de fé, aceita as expressões de adoração distintas que nós temos no Brasil e no mundo, é para dentro dessa diversidade que o Espírito Santo gera a unidade, ou seja, um só testemunho, só um Senhor que é Jesus. E a Bíblia diz lá em João 17 que assim o mundo vai reconhecer Jesus como Senhor à medida que ver a unidade das pessoas que creem no seu santo nome. Por isso o conflito é natural do ser humano, o confronto é natural do ser humano, o preconceito é natural do coração do ser humano, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, essa realidade é totalmente transformada. Eu destaco o último versículo desse capítulo 2, que ele fala por que essa realidade é possível. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa realidade só é possível porque a gente morreu para nós mesmos. Essa realidade só é possível porque não somos mais nós que direcionamos a nossa vida, mas é Cristo Jesus quem em nós habita. Por isso, dia após dia, nós nos arrependemos para que Cristo cresça em nós e a gente diminua, para que a voz do Espírito Santo seja a voz que predomina no nosso coração e assim a gente vive em unidade, colocando o Evangelho acima de hábitos e costumes.
E assim a gente vive a verdade do Evangelho, que não tem a ver com uma etnia, não tem a ver com um povo, não tem a ver com uma língua, não tem a ver com uma cultura, mas tem a ver com a centralidade de Jesus em nossa vida. Quero desafiar você a viver essa realidade multicultural, multirracial, essa realidade do reino de Deus, já aqui na terra. Isso é possível quando a gente se deixa governar pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa tarefa incrível que nós temos diante de nós. Amém.